do Senhor, povo de Deus. Eu, Vitor Santos. E eu, William Silva. Estamos aqui para dar início a mais um vídeo do nosso quadro Verdades que Libertam. O nosso texto base, João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, queremos agradecer a você que sempre tem nos acompanhado a gente pelas redes sociais e acompanhado a gente no nosso canal. A você que já é o nosso inscrito, Deus continue te abençoando e que você continue promovendo este canal para a glória de Deus. E você que está chegando agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações e também deixa o seu like e o seu comentário, que será de bênção para as nossas vidas. Amém? Hoje a gente vai estar abordando um tema: não vos conformeis com este mundo. E o texto em foco está lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao ler Romanos capítulo 12, a gente tem um padrão de vida cristã. Por que eu digo um padrão de vida cristã? Porque no versículo 1, Paulo nos apresenta um corpo consagrado. O versículo 2, uma mente transformada. Então, quando a gente lê o versículo 1 e versículo 2, a gente tem um padrão de vida cristã. Paulo, no versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. A palavra rogar aqui significa pedir com insistência e humildade. Olha, Paulo está pedindo, insistindo: rogo-vos, pois, irmão. Paulo está insistindo o quê? Para que a gente apresente o nosso corpo como sacrifício vivo e que tenhamos uma mente transformada. Porque Paulo entende que fazendo isso, a gente vai estar agradando a Deus. É por isso que ele diz: não vos conformeis com este mundo. A expressão aqui mundo não está dizendo universo, mas Paulo trata do nosso século, da nossa era. O mundo não tem um padrão de conduta, ele está sempre mudando de acordo com as suas conveniências. É por isso que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. A palavra formar aqui, ela vem do grego schema, que significa mudar de tempo em tempo. Como o mundo não tem um padrão adaptável de vida, então a gente não pode se adaptar a esse mundo. É por isso que Paulo usa essa expressão forma. Quando o mundo muda, a gente tem que estar sempre mudando para que não venhamos se adaptar. Quando a gente entende isso, quando a gente começar a praticar isso, a gente experimenta a boa e a perfeita vontade de Deus. Graças a Deus, né? E você e eu já estamos experimentando essa boa, né, perfeita e agradável vontade de Deus, por ter deixado Cristo transformar a nossa mente, a nossa vida. A transformação feita por Deus no espírito do cristão deve ser demonstrada diariamente, todos os dias. Porque quando o apóstolo Paulo diz assim, a questão do rogar, como foi bem frisado pelo nosso companheiro Vitor, ele também tem outra palavra que eu também gosto muito, que Paulo se utiliza, que ele trata também sobre a questão do choro, a questão do implorar, né? Paulo está implorando com choro, com lágrimas, que os irmãos façam o quê? Que os irmãos, pela compaixão de Deus, apresentem
os vossos corpos, né, como sacrifício vivo, perfeito, né, e agradável, santo e agradável a Deus. E é interessante que faz lembrar que Paulo aqui está fazendo menção ao culto que era feito antigamente, quando se era levado a oferta. Né? E aí Paulo está falando aqui desse sacrifício, que não é mais o sacrifício que se fazia antes, que era uma vez por ano, que o sacerdote ia. Paulo está dizendo agora que diariamente eu tenho que prestar o meu corpo como sacrifício. E que sacrifício é esse? E é interessante que Paulo usa a palavra vivo. Sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo denota-se que a vida no que eu vou fazer para Deus. Não posso fazer, porque a Bíblia diz que só os vivos adoram, louvam, exaltam a Deus. Então Paulo está dizendo, eu estou implorando, irmãos, que vocês, pela compaixão de Deus, apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Ou seja, racionalidade no culto é muito importante, né? Principalmente nos tempos que vivemos hoje. Porque o povo hoje, não é, a gente pode até dizer isso com segurança, a gente vê muita coisa. Você que vê vídeos na internet, você que participa de igreja, você sabe que existem muitas coisas. Então, se a gente não tiver uma mente centrada na palavra de Deus, a gente acaba caindo nessas coisas, né? Nessas falácias, nessas invenções. E é interessante que Paulo, ele traz aqui uma doutrina. E que doutrina é essa? A doutrina que conduz à observância da ética cristã. Que é quando ele fala no versículo 2, quando ele diz, não vos conformeis. Né? Foi bem frisado aqui pelo companheiro Vitor, e eu quero frisar também que essa palavra não vos conformeis, ou não conformeis, fala também de não se moldar, né? De não entrar na forma do mundo. Glória a Deus. Deus nos chamou para isso. E Paulo dizendo aos irmãos em Roma, Paulo estava dizendo, irmãos, por favor, irmãos, né? Eu sei que não foi eu que fundei a igreja, né? Vamos fazer uma conjectura de Paulo aqui. Não foi eu que eu fundei a igreja, mas eu estou mandando essa carta porque já tive muita vontade de estar com vocês, ainda não tive condições. Mas eu estou mandando essa carta para vocês, para que vocês continuem exercendo a vossa fé, mas que, por favor, vocês não se moldam, não venham se moldar a este mundo, ou as coisas que este mundo oferece. Então, já vemos aí que Paulo ele diz, mas que a gente seja transformado. Então a gente precisa ser transformado pela palavra de Deus, e o nosso espírito precisa ser transformado, como disse Jesus a Nicodemos, em João 3:5, quando ele diz que é necessário nascer de novo. Então a gente vê que há uma necessidade de nascer de novo da água e do Espírito, porque precisamos estar em Cristo para que a gente não venha se moldar a este mundo. Glória a Deus. Paulo frisa bem, né? O vosso culto racional, o culto com inteligência. Eu vou adorar em espírito, mas também vou adorar com inteligência. E não vos conformei. Paulo, como foi bem frisado, ele está rogando. A gente imagina a cena, né, de Paulo escrevendo, meus irmãos, chorando, rogando, não vos conformeis com este mundo. Então, ele não fala do universo, mas fala da pecaminosidade, da forma do mundo. Como foi bem falado aqui, o mundo não tem um padrão adaptável de vida. Então, é interessante, Paulo fala, não vos conformeis. Mas, como não se conformar com o mundo, vivendo no mundo pecaminoso? A gente consegue não se conformar ou vivendo nesse mundo pecaminoso? E a resposta é sim. A gente tem um exemplo do jovem Daniel capítulo 1, sim. Que Daniel tem um exemplo de José. Daniel chega na Babilônia, cultura diferente, são pessoas diferentes, então são cidades diferentes,
Mas Daniel, ele não se molda, ele não se adapta ali àquele mundo. Então, ele não quis se adaptar ao sistema do mundo. Mas, vivendo nesse tempo agora, no nosso século, na nossa era, será que a gente consegue ainda não se adaptar a esse sistema, Diácono Williams? Eu acredito que a palavra de Deus, ela por si só, ela já se explica e nos dá uma direção com relação a isso. Como foi frisado pelo companheiro Vitor, deu exemplos aqui de Daniel, né, que não se contaminou, que não se moldou à Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Falou também de José, outro exemplo, exemplo maravilhoso para os jovens, né, para a gente, para toda a igreja, para todos os irmãos, que José também estava no Egito, mas o Egito não estava em José, né? Falou, a gente também pode citar aqui muitos outros, como os 3 amigos de Daniel, né? A gente também pode mencionar o próprio Timóteo, que Paulo ele dá algumas instruções a ele com relação a isso, mostrando que realmente a gente pode não se contaminar, a gente pode não se adaptar, a gente pode não se moldar a este mundo. E este mundo que a gente está citando aqui não é um mundo cosmo, né? Não é um mundo terra, não é um mundo globo, mas é o mundo que o sistema diabólico ele está operando, né? Com os seus manjares, com as suas regras, suas leis. Então a gente não pode se moldar a isso. É por isso que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, muito bem Paulo lembrado, fala, os deuses deste século, né, estão cegando o entendimento. Cegou. E é interessante, companheiro Vitor, que você frisou agora, eu acabei linkando aqui, que ele diz assim, que o Deus desse século cegou o entendimento. E o texto que a gente está lendo, de Romanos, versículo 2, ele diz o quê? Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na vossa mente. Veja que interessante, né? Veja que Paulo ele escreve em Coríntios, dizendo que o Deus desse século, o diabo, Satanás, ele corrompeu a mente dos homens, para que, continuando o texto, não resplandeça a luz do Evangelho. Mas Paulo diz aí, irmãos, não, por favor, não se moldam a esse mundo. Não se transformem, não deixem se amoldar a este mundo. Por quê? Porque você tem que transformar ele pela renovação do vosso entendimento, da sua mente. Uma passagem que eu gosto muito, que fala de um camarada que ele entrou numa piscina. E quando ele entrou na piscina, tinha 5 pessoas ao redor dele. E nessa piscina, a piscina estava suja. E a parte onde ele entrou, a parte ficou limpa, estava limpa. E todo mundo olhava para ele e dizia que ele era o errado. Mas na verdade, quem era o errado era eles. Mas eles queriam que ele se moldasse, que ele também fosse igual a eles. E a gente vê na primeira carta do apóstolo João, carta universal de João, capítulo de número 2 e o versículo de número 15, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Misericórdia. Então veja aí o que é que a gente perde de principal se moldando a este mundo. Perdemos a grande dádiva de Deus, que é o amor dele mesmo para com as nossas vidas. Então, olhando na mediante desse texto, a gente vê que não é um ambiente que faz a gente ser sujo. É a gente mesmo que se suja. Justamente. Porque quando a gente olha, a gente tem o exemplo de Adão. Adão está no paraíso. Rapaz. Verdade. Então, no paraíso, ele se suja. Então, não é um ambiente que suja a gente. É a gente por si próprio que se suja mediante ao ambiente. Glória a Deus. Então, a gente vê, bem frisado pelo companheiro Vitor, que você precisa ser crente, ser transformado, e eu sou ousado até a dizer que você tem que ser um agente transformador aonde você vai, aonde você está, no seu trabalho, no colégio, na faculdade, no grupo, né, ali onde você está com seus amigos.
Você tem que ser um agente transformador. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é diferente e querer ser igual a você. Não é? Querer se moldar a você ou ao padrão que você vive, ao padrão que você aceitou e tomou para si. Então, a gente vê também que nesse texto também mostra a questão da formação do caráter cristão, que a gente vê que há uma necessidade, né, de hoje a gente ter e viver, ter um caráter cristão para com as nossas vidas. O caráter do cristão, ele não pode ser moldado pelo mundo, mas ele pode ser moldado pela palavra de Deus. Porque a palavra é viva e eficaz. E eficaz. Não é? Então, a palavra de Deus, ela prova o homem como se prova ouro, né? Como ouro refinado. Então, essa é a grande responsabilidade do cristão neste mundo, é justamente: não vos conformeis, não vos moldeis a este mundo. Mas o que é que eu posso fazer? Me transformar pela renovação da minha mente. Então, para se transformar pela renovação da nossa mente, a gente tem que estar com a mente centrada nas Escrituras. Porque a Bíblia diz que a gente tem a mente de Cristo. Então, se a gente tem a mente de Cristo, a gente logo vai ser transformado por essa mente. Justamente. A gente vê vários textos na Bíblia, como por exemplo, 2 Coríntios 5:17, fala sobre essa transformação. A gente vê, como a gente já citou, João 3:5. A gente vê o apóstolo Paulo falando em Tito, no capítulo 3, versículo 5, sobre essa transformação, essa mudança, né? Cristo fala sobre novo nascimento. Paulo está falando sobre novamente, mente, né? Renovar a mente. Então, quando a gente fala mente, aí nos vem à memória a palavra metanoia, né? Significa transformação de mente ou transformação de caráter. Então, para ser transformado, tem que ter uma mente transformada. E para ter uma mente transformada, é preciso a gente se santificar. Tem uma frase de John Wesley, que ele fala que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Vale frisar também, como a gente está falando de transformar e não se conformar com este mundo, vale frisar que após a queda do homem no Jardim do Éden, a gente vê que a natureza do homem ela foi corrompida, ela foi contaminada. Então, para poder tirar essa contaminação, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, só o sangue de Cristo, só o sacrifício de Cristo é que pode fazer essa transformação, essa mudança imediata na vida do homem, na vida da mulher, não é? E quando aconteceu a queda, o homem ficou fragilizado. A quê? As coisas do mundo, né? Você vê que logo após a queda, a expulsão de Adão e Eva do jardim, deu-se continuidade, mas aí veio se propagar cada vez mais o efeito do pecado, o efeito do erro, da corrupção pecaminosa, ao tanto que Caim matou seu irmão, né? Ao tanto que Deus olhou e disse, no capítulo 6 de Gênesis, que ele não se agradava mais da criação que ele fez, e aí aconteceu aquele extermínio com o dilúvio, e muitos outros exemplos que a gente vê que a Bíblia nos dá. Mas aí surge uma esperança, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Que aí, esse texto que não me sai da mente, João 13,16. Ele amou o mundo de tal maneira. Deu o seu único filho. Para quê? Para transformar a nossa mente, para transformar o homem, para trazer todo aquele que nele crê, para que ele não pereça, mas consiga a vida eterna. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Então, primeiro a gente vê corpo consagrado, segundo a gente vê mente transformada, e terceiro a gente vê a vontade. Sim, muito bem, a vontade de Deus, bem frisado. A vontade de Deus, que eu acredito que é a melhor coisa que a gente deve esperar na nossa vida. É a vontade de Deus.
Mas alguém pode dizer, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Mas a palavra está cheia. Essa é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Então não tem como correr, disso, não tem como fugir dessa vontade. Vontade que é boa, é perfeita e agradável. Justamente. E tem muita gente que diz assim, eu quero viver essa vontade, eu quero participar, eu quero desfrutar desta vontade. Quer participar desta vontade? Leia com a gente o versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. É dessa forma que você vai... Eu sei que o processo de regeneração leva um tempo, né? A gente precisa, como diz o texto, nos moldar a Cristo, ter a mente de Cristo, como diz Paulo fala em Colossenses capítulo 3. Então a gente sabe que o processo é longo, é difícil. O próprio Jesus disse assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E a gente sabe que negar a gente, a vontade da gente, não é fácil. Não. O grande problema de a gente não experimentar a vontade de Deus é esse. É não se negar. É não negar as nossas próprias vontades. Então, justamente, por isso que é difícil ter uma vida, uma conduta cristã. Então, quando a gente não consegue negar isso, nós ficamos distantes da vontade de Deus. Porque a gente, para experimentar essa vontade, precisa passar por esse processo. E esse processo, às vezes, doloroso, mas é um processo que vai nos garantir. Muitas vezes a gente se quebra. A gente se quebra, mas a gente tem um oleiro. Justamente. Um oleiro fiel que ele vai moldando, né? Glória a Deus. Conforme a sua vontade, o seu querer. Então é isso. Meu amigo, meu irmão, você que nos assiste, precisa, né? A gente precisa. Não é você que já tem tanto tempo de crente, você que está chegando agora, é novo na fé, é um novo convertido. Todos nós precisamos. Todo dia a gente tem alguma coisa para melhorar. E nada melhor do que o Espírito Santo para nos ajudar nesse processo. Eu fico pensando o que seria da gente se Jesus não tivesse enviado o Espírito Santo, né? Ele disse, vou rogar ao Pai. Glória a Deus. Olha aí a palavra rogo de novo, né? Eu vou chorar, eu vou implorar para que o Pai envie o outro Consolador. Glória a Deus. Glória a Deus. E Ele está aqui nos consolando, Ele está aqui nos ajudando. É por isso que Paulo escreve e diz que a gente não pode extinguir o Espírito Santo, nem muito menos entristecê-lo, porque Ele é o nosso ajudador. Imagina, a gente entristece a pessoa que nos ajuda, como é que a gente vai fazer terminar a nossa missão sem essa pessoa tão importante? Verdade. Mas que você possa entender neste dia que através da transformação, da renovação, você vai experimentar a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Você que está chegando agora, você que já tem um bom tempo aí na fé cristã, então a gente quer deixar aqui nosso apelo, que você não venha se moldar ao sistema mundano, que você venha estar com a mente centralizada nas Escrituras, na palavra de Cristo, porque João fala que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece hoje. Permanece para sempre. Então, primeiro, se você santificar o seu corpo, você vai agradar a Deus. Segundo, a mente transformada. E terceiro, depois que passar por esse processo, a gente experimenta a boa, agradável vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amigo, é isso, meu amigo, meu irmão. Deus te abençoe cada vez mais a tua vida. A nossa oração sempre é que você seja alcançada por estes vídeos, por essas mensagens que o Senhor tem colocado em nossos corações, e que Deus ele continue fazendo a sua vontade em sua vida
Não esqueça, para experimentar a vontade de Deus, tem que passar por esse processo de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Você que está com a gente, Deus continue te abençoando e você tem a oportunidade de se expressar, deixando seu comentário. Se você quiser, como a gente sempre frisa nos outros vídeos, deixar um comentário, falar alguma coisa sobre algum tema que você queira que a gente venha abordar, a gente vai se esmerar, né, para a gente poder conseguir trazer uma palavra nesse tema que você escolheu. Deus abençoe a sua vida. O nosso intuito é que através desse vídeo o Senhor venha te alcançar, que através desse vídeo você venha mudar a sua vida, venha transformar a sua mente para agradar a Deus. Seu comentário, que você venha deixar um tema para que juntos a gente venha estar ali abordando esse tema. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho que vai ser de bênção para a tua vida. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Deus abençoe, meus irmãos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like.